Estamos de volta! E hoje a gente vai dar sequência na nossa playlist, né, de Lendo Sherlock Holmes. E finalmente a gente terminou de ler o segundo volume, né, dessa série aqui da HarperCollins, do box, né, na verdade, da série não. E hoje eu vou conversar com você sobre O Cão dos Baskerville, que é um romance que foi publicado em 1902. E este talvez é um dos romances mais famosos do Sherlock Holmes, porque ele foge um pouco do que a gente conhece, porque neste romance em específico, o Sir Arthur Conan Doyle ele vai explorar elementos sobrenaturais. E ele explora de uma forma a ponto de até mesmo o Watson acreditar nisso. E a gente sabe que tanto o Watson quanto o Sherlock são bem céticos em relação a isso, então é um dos motivos, né, pelo qual é bem famoso esse romance. Então vamos lá. A história é sobre o solar, né, dos Baskerville, é uma propriedade super famosa e antiga na Inglaterra, e existe uma lenda por trás, né, dessa propriedade, que é justamente quando eu acho que é o Henry, não, Henry é o atual. Um dos familiares, assim, há muitos anos atrás, era uma pessoa bem idiota, assim, bem cruel, e acabou que, por um acidente, ele acabou morrendo por causa de um cachorro gigantesco, assim, uma coisa bem monstruosa. E a partir de então, né, dessa morte muito misteriosa, essa lenda ficou ali na família de forma que todos os proprietários, ou os habitantes ali da propriedade, né, da família, acabavam morrendo de forma misteriosa. E aí, essa lenda se intensificou quando o Sir Charles, né, o atual, o então, né, residente da propriedade, acabou morrendo de forma não misteriosa, mas tipo, não era pra ele estar naquele ambiente naquela hora, principalmente por causa da lenda. E perto do corpo foi encontrada uma pata de cachorro gigante, assim, a marca, né? E aí, assim, essa lenda voltou à tona, né? Principalmente porque o médico da família do Sir Charles, que eu não sei pronunciar o nome, ele entrou em desespero porque ele também é uma pessoa muito cética, né? Uma pessoa da ciência. Só que ele ficou muito preocupado porque o próximo herdeiro, né? O próximo ele da fila, o Henry Baskerville, ele estava para chegar e assumir a herança, assumir a propriedade e tudo mais. E ele ficou preocupado, né? Porque, pô, tá todo mundo morrendo, né? Da família, vai que ele morre também. E o pessoal ali da região tem um apreço muito grande, principalmente pelo Sir Charles, porque ele ajudava muito o pessoal ali, sabe? É tipo como se fosse uma vilazinha, né? E então ele retribuía muito. Então, assim, era meio que o médico ele achava que devia isso, né, ao próximo herdeiro. E aí ele levou esse caso para o Sherlock Holmes e o Sherlock ficou tipo, realmente, é um caso muito misterioso. E ele, inclusive, há várias passagens assim na história, ele fala que foi o caso mais misterioso e difícil até então. Em função disso, né, em função não, né, e aí, o Henry, de fato, chega a Londres. Ele morava no Canadá, ele passou muitos anos lá, praticamente a vida inteira. E aí, quando ele retorna, né, à Inglaterra, eles contam pra ele, né, ele acha, o Sherlock, o Watson e o médico, eles acham importante compartilhar essa informação com o Henry, afinal, diz respeito a ele. E, enfim, o Sherlock acabou incumbindo o Dr. Watson para acompanhar o Henry na propriedade. Ele falou assim, olha, fica um tempo lá, observa aí o que está acontecendo e faça relatórios para mim, porque eu não posso abandonar Londres para acompanhar ele, né? Eu tenho outros casos aqui que eu tenho que resolver e tudo mais. E o Watson virou e falou assim, não, beleza, vou com ele, eu acompanho, não tem problema nenhum. E então a gente vai acompanhar esse relato, né? A gente tem então, inclusive, duas cartas que são, né, esses relatos para o Sherlock,
em que o Watson conta nos mínimos detalhes as pessoas que ele conheceu, ele da vila, as conversas que ele teve, coisas que aconteceram, que reforçam essa ideia do sobrenatural, inclusive barulhos estranhos na propriedade. A propriedade em si ela é cercada por um pântano, então tem histórias ali acerca do pântano, histórias reais, né, lendas, então acaba que vai misturando. E aí tem um momento em que o Watson, de fato, vê esse cachorro gigantesco. E ele fica, então, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade essa lenda. E é muito bacana a história mesmo. Eu, particularmente, prefiro muito mais os romances do Sherlock Holmes do que os contos, justamente porque a gente tem o espaço, né, para desenvolver essa história e tal. Eu acho que é uma história que não funcionaria de forma alguma como um conto, apesar de que os contos também são bem divertidos, mas eu prefiro milhões de vezes os romances. E a história é essa. É claro e óbvio que o Sherlock vai resolver o caso, ele vai ter uns insights ali, inclusive tem uma surpresa que acontece aqui na história. E é basicamente isso. Como eu mencionei, né, eu prefiro mil vezes os romances. A gente tem então aqui não só a questão geográfica, né, da propriedade mesmo, que é bem... Nossa, o sol tá batendo na minha cara, tá ruim aqui. Essa questão, assim, mais bem trabalhada, sabe? Até mesmo os empregados que trabalham na casa, a gente tem uma história por trás deles, né, da família, que eles estão juntos há bastante tempo, né? Eles servem os Baskervilles há bastante tempo. Que mais? A própria questão, assim, a gente percebe um avanço nas técnicas do Watson, né? A gente percebe que ele tá, assim, adquirindo esse talento, né, de observação do Sherlock, que ele já começa a trabalhar o raciocínio lógico, a enxergar as coisas pequenas e tudo mais. É uma história muito bacana, eu não sei por que eu demorei esse tempo todo para ler, e é isso, é muito, muito bacana. E, eita, tá caindo tudo aqui. Pera aí que eu tenho que pegar o próximo livro, não cai não. Não cai. Então a gente finaliza o segundo volume, né, com o Cão dos Baskerville. Então, a próxima história que eu trago aqui para vocês faz parte do volume 3 e, na verdade, a gente volta aos contos, que é denominado, né, A Volta de Sherlock Holmes, foi publicado em 1905 e é bem gordinho. E nesse volume aqui a gente tem também mais um romance que é O Vale do Medo, que foi publicado em 1915. E aí a gente volta naquele esquema de, eu acho que são 13 contos aqui, então eu vou separar e trazer um resuminho de cada conto para vocês. Não sei ainda quantos vão ser, se eu vou separar em 2 ou em 3 vídeos, mas eu pretendo trazer o mais rápido possível porque eu quero terminar logo isso. Não entendam errado, tá? É muito bom. Leiam Sherlock Holmes, é muito bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.